A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria esteja com todos vocês. Que Jesus te transforma nesse dia chuvoso, que Ele fique aí te acalentando nesse frio e que você sente a presença dEle todos os dias. O nosso Senhor Jesus Cristo está conosco todos os dias. Ele quer falar. E você já ouviu Ele hoje? Você já falou com Ele hoje? Já recebeu a Santa Eucaristia hoje? A gente precisa viver. Hoje é domingo. A gente precisa viver na presença do Senhor. Transformar na presença do Senhor. Falar assim: Senhor, eis aqui o teu templo. Aqui é templo do Espírito Santo, eis aqui a tua serva. Já falou isso com o Senhor hoje? Eis aqui a tua serva. Então precisamos, né? Precisamos ser transformados todos os dias. Precisamos ser modificados todos os dias. Você que está ouvindo o vídeo precisa ser diferente todos os dias. E como a gente precisa ser diferente? Aqui, ó, na palavra do Senhor. Ele transforma cada palavra, Ele vai fazendo a modificação, vai mudando. E é isso que Ele está fazendo em mim. E eu quero que Ele faça também em você. Corre lá nesse dia chuvoso que está lá fora. Pega a palavra do Senhor e fala: Senhor, o que queres de mim nessa semana? O que queres que eu siga essa semana? Age em minha vida nessa semana, no meu trabalho, na minha casa, no meu marido, nos meus filhos. O que o Senhor quer de mim? Fique todos os dias da minha vida ao meu lado, Senhor. Eu quero a tua presença todos os dias. Fale com o Senhor. Coloque Ele na tua vida todos os dias, para que todos os dias seja modificado. E se tiver pedras no seu caminho, Jesus vai te ajudar a pular. Ele é Deus. Ele é todo poderoso. Ele pode. Então coloque hoje Jesus na tua vida, coloque hoje Jesus na tua semana, para que você tenha uma semana abençoada por Deus. Irmãos, tem alguém lá fora precisando de você, de um abraço, de um sorriso, de uma palavra. Tem muitos irmãos precisando de você. Tem muitos irmãos na escuridão, precisando de uma luz do teu olhar, de uma luz da tua palavra, que vem de Deus. Então peça para o Espírito Santo tomar conta da tua vida, que Ele seja a luz da sua semana, para que você ilumine a escuridão de um irmão que precisa de você, que está precisando do teu abraço, da tua palavra, para não fazer besteira, para sair dessa escuridão. Seja a luz na terra. Segue o que o Senhor quer de você. Olha, meus irmãos, vocês souberem a cada mudança todos os dias que eu sinto e ouço que o Senhor tem para falar comigo, que eu ouço que Deus quer da minha semana, que eu ouço que Deus quer o meu agir, eu mudo, eu fico transformada. Eu peco muito, eu estou tentando diminuir os meus pecados. Senhor, me perdoa, eu errei. Senhor, me perdoa, eu errei. E procure um sacerdote para se confessar. É isso que a gente precisa fazer todos os dias da nossa vida. Se limpar. Caiu, não peque mais. Aquele pecado que você fez, não faça mais. É um aprendizado para cada vez mais você saber como seguir, como agir. E Deus ensina todos os dias a gente fazer isso, a se arrepender. A gente não sabe o dia da manhã se a gente está vivo, se a gente não está. A gente não sabe os dias que falta para a gente sair dessa terra e estar na presença do Senhor. Então é hoje o dia que você tem para se direcionar nos caminhos do Senhor, para ver o que Ele quer de você, para se limpar, se redimir dos seus pecados. Hoje não vai encontrar um sacerdote? Vai lá no seu quarto, ajoelhe e fale: Senhor, eu pequei, me perdoa. Me perdoe pelos meus erros, meus atos, o que eu fiz. A gente precisa estar assim, com essa intimidade com o Senhor todos os dias, para que a gente não peque mais, para que a gente não erre mais,
para que a gente não perca a graça. Comece hoje. Hoje é o dia para você se direcionar nos caminhos do Senhor. E é a palavra que eu quero dividir um pouquinho com você, que falou bastante para a gente ser sábio, prudente e procurar a não fazer os nossos erros. É a palavra Provérbios 24, do 1 ao 21. Vamos tentar ouvir. Pegue aí a sua palavra, esteja do lado dela todos os dias e vamos colocar no coração e começar hoje a agir. Não invejes os maus, não deseje estar com eles, porque seus corações maquinaram a violência e seus lábios proclamarão a iniquidade, e com sabedoria que se constrói a casa. Pela prudência, ela se consolida. Pela ciência, enche-se o celeiro do bem precioso e agradável. O sábio é um homem forte. O docto é cheio de vigor. E com a prudência empreenderás a guerra. E a vitória depende de grande número de conselheiros. A sabedoria é por demais sublime para o tolo. A porta da cidade, ela não abre a boca. Quem medita fazer o mal é chamado mestre intrigante. O desígnio da loucura é o pecado, e o detrator de terror para os outros. Se te deixa abater no dia de adversidade, minguada é tua força. Livra do que foram entregues à morte. Salva o que cambaleiam indo para o massacre. Se disserem, mas não sabia, aquele que pesa no coração não haverá. Aquele que vigia a tua alma não saberá. E não retribuirá a cada qual segundo o seu procedimento. Meu filho, come mel, pois é bom. Um favo de mel é doce para o teu paladar. Sabe, pois que assim será a sabedoria para a tua alma. Se tu encontrarás, haverá para ti um bom futuro, e tua esperança não serás frustrada. Não conspireis ao ímpio contra a casa do justo. Não destrua a sua habitação, porque o justo cai 7 vezes, mas ergue-se. Enquanto o ímpio desfalecem na desgraça. Não te entregue. Se teu inimigo cair, se tropeçar, não rejubile teu coração, para não suceder que o Senhor o veja e lhe desagrade, e tire acima dele a sua ira. Não te indigne à vista dos maus, não inveje os ímpios, porque para o mal não há futuro, e o luzeiro dos ímpios se extinguirá. Meu filho, teme o Senhor e é o Rei. Não misture com os sediciosos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra é uma palavra sábia que entra na nossa vida e ensina a ser diferente. Ensina a gente a ter mudança no que a gente está falando. Quantas vezes a gente, dentro da nossa casa, a gente não é o espelho do Senhor, das palavras que o Senhor quer da gente. A gente não demonstra aos nossos filhos, ao nosso marido, que a gente é uma serva de Deus. A gente precisa ser sábio. A gente precisa ser sábio nas palavras que a gente age, como a gente age. Porque às vezes a gente não se torna testemunho do que a gente está vivendo.
A gente não demonstra para eles o que a gente passa, que a gente transforma a cada dia. E isso acaba afastando eles de Deus. Então a gente precisa ter a sabedoria do Senhor. A gente precisa ser uma pessoa prudente, entender, parar, respirar no momento que você está em aflição, principalmente no nosso lar, no nosso trabalho, e pensar como agir. A gente precisa ser prudente, porque o inimigo tá doido para tirar a gente da graça. E a pessoa apontar o dedo e falar, tá vendo, ó, aquela ali, ó, vive na igreja e faz tudo errado. Aquela ali, ó, vive lá com seu terço na mão e faz tudo errado. A gente precisa ter prudência. A gente precisa ter sabedoria de como agir, de como falar, do que falar. Porque às vezes o inimigo tá lá doido pra gente pecar no momento errado, onde o nosso irmão está ouvindo, e ele olhar pra nossa cara e falar, tá vendo? Que serva de Deus é essa? Que servo de Deus é esse? Então a gente precisa respirar. A gente precisa, Senhor, ajuda. Como eu vou agir? Como eu vou fazer? Como eu vou falar? Eu mesma mudei muito, principalmente no meu lar. Quando meu marido chegava estressado e ficava... dava vontade de pegar e enforcar ele assim e falar assim pra ele, dá pra parar? Mas eu aprendi que enquanto ele tá estressado, alguma coisa lá de fora ele trouxe e quer descarregar aqui em casa. E eu preciso ter prudência e falar pra ele, calma. E é o momento que eu olho pra ele e falo assim, bem, você tá tão lindo e nervoso. Você tá... Nossa, você fica tão charmoso, bravo. Aí ele olha pra minha cara, dá aquele sorriso e fica pensando assim, o que essa mulher tem? É doida? O que ela tá falando? Eu tô bravo, tô aqui estressado e ela fala que eu estou lindo, aí acaba lavando ele acaba dando um sorriso e se acalma. Porque vai falar assim, aqui não tem jeito, na minha casa eu não vou achar como descarregar as coisas. E aí você vai transformando, vai mudando a maneira de agir. Outro dia, tantas vezes eu corrijo o meu filho, vai arrumar o quarto, vai não sei o que, vai não sei o que, e ele só me enrola. E aí outro dia ele pegou, eu orando, Deus age no meu filho, faz mudança nessa criatura, Senhor. E aí ele olhou assim pra mim e falou, mãe, no domingo ele acordou, mãe, eu limpei o quarto. Ô Senhor, eu comecei a glorificar a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. Ele, mãe, o que foi? Eu falei, tô glorificando a Deus. Tanto que eu pedi pra você essa mudança e teve o agir. E é assim. Aí ele viu que em mim a felicidade era ver ele mudar. E ele começou a mudar. E a gente precisa ter esse discernimento, essa sabedoria de saber como agir. Falar. Quanto mais você fala, pior fica. Não adianta. Porque a pessoa quanto mais você fala, mais a pessoa vai tentar fazer você ficar nervosa. Então ore, pede para Deus, Senhor, não adianta eu falar, eu vou arrumar intriga, eu vou fazer o que o inimigo quer. Então, Senhor, começa a agir. Comece, Senhor, a fazer mudança na minha casa e Deus vai começar a agir. Deus vai começar, porque não foi eu que tentei. Não foi eu que tentei mudar. Foi o Senhor que mudou. Pelas minhas orações, Ele me ouviu. O Senhor ouve a gente quando a gente pede. Então a gente precisa se mudar, a gente precisa ter prudência no que fazer. Não adianta a gente gritar, falar. Não vai ser com gritos e berros que vai mudar. Vai ser com oração, vai ser com os joelhos no chão e orar a Deus. É Deus que vai mudar. E quando Deus mudar, glorifica a Deus. Não esquece o que você pediu. Glorifique a Ele. Fala obrigado, Senhor, porque o Senhor agiu. E é assim que a gente precisa fazer. Começar a mudar a gente. E não é só a gente que
vai mudando no nosso falar, no nosso agir. Deus vai mudando também quando a gente vai falar assim, você precisa orar a Deus, você precisa rezar todos os dias. É com aquela pessoa que mais te dá mais trabalho em casa, é aquele que vai te levar para a santidade, porque ele faz você orar mais a Deus, você tem uma intimidade mais com Deus. E a gente precisa disso, de ter uma intimidade com Deus. A gente precisa disso, colocar as nossas aflições nos pés do Senhor. Não adianta a gente se estressar, não adianta a gente ficar estressado, não vai resolver. Coloque os joelhos no chão e comece a orar a Deus, tudo vai resolver. Quando na palavra fala para a gente não invejar os maus, é porque muitas vezes a gente começa a olhar os outros, nós servos de Deus, começa a olhar os outros, aquele irmão que não vai para a igreja, que não reza como você rezando, que tem uma vida calma e que você acha que é calma e que você fica falando, nossa, eu vou para Deus, vou para a igreja, oro a Deus, recebo a Santa Eucaristia, recebo Jesus e vivo nessa tribulação. O inimigo não vai enfiar o rabo naquele que não lembra de Deus. O inimigo não vai enfiar o rabo naquele que não está na presença de Deus. Você está. Então você precisa lutar cada dia mais. Você precisa ter o discernimento disso. Que quanto mais difícil, mais é a vitória, mais a vitória vai se alcançar. A nossa vida, irmãos, é como se fosse um jogo de futebol. O adversário sempre vai fazer de tudo para você nunca jogar a bola no gol. Ele vai fazer de tudo. Ele vai dar um chute na sua canela, ele vai te derrubar, ele vai fazer de tudo para te machucar e você não ficar no jogo. Não é assim um jogo de futebol? A nossa vida é assim também. A gente precisa ter estratégia. Como a gente vai chegar no gol? Como a gente vai chegar na vitória? A gente precisa ter estratégia. Como que a gente vai passar por lado, pro outro do inimigo quando ele vinha te atingir? A gente precisa ter sabedoria e prudência para como agir. Não é diferente num jogo de futebol. A gente precisa chegar até o gol para ter a vitória. A gente precisa fazer isso. E qual é a nossa? Como servo, não é igual um jogador de futebol. A gente não precisa dar chute em canela nenhum. Mas a gente precisa orar a Deus. A gente precisa pedir para Maria Santíssima estar do lado. A gente precisa falar com Deus para ver qual a estratégia que a gente vai agir e o que a gente vai fazer. E Deus fala o que você tem que fazer, o que você tem que agir, como tem que agir, Deus fala. E quando a gente segue o que o Senhor fala com a gente, a vitória é certa. Porque os caminhos que Ele fala é o caminho que Ele sabe antes da gente. Ele sabe o que a gente vai passar, Ele sabe a maneira que a gente vai passar, Ele sabe a maneira que a gente vai ir, Ele sabe a maneira que quando a gente cair a gente vai se levantar, Ele sabe, Ele vai dar a estratégia correta. Então a gente precisa viver no caminho e na palavra do Senhor. A gente precisa viver de joelhos no chão e rezando a Deus. A gente precisa pedir para Maria passar à frente. A gente precisa estar no caminho do Senhor para ter estratégia de vida, para a gente ter estratégia de como chegar à vitória. É assim, irmãos. A gente precisa todos os dias estar no caminho do Senhor. E como diz lá, o justo cai 7 vezes, no capítulo 16. O justo cai 7 vezes, mas ergue. Mas ergue. Ele pode cair quantas vezes? Quando a gente está no caminho do Senhor, a gente se levanta. A gente tem força. A gente chora. A gente depois sorri. Sabe aquele momento que passa, que o coração está apertado, que aquela dificuldade que está no teu caminho está difícil. Hoje eu estou triste, hoje eu estou com uma provação muito difícil na minha vida. E aí no outro dia você passou por aquilo, mas você esqueceu o que você viveu no dia anterior.
Mas você lembrou de agradecer a Deus? Porque naquele momento que você estava triste, que você estava amargurada, que você estava com dificuldade, você passou um outro dia em glória e feliz, porque o Senhor estava contigo. Mas você lembrou dele? Porque a nossa vida é assim. Hoje a gente está feliz, amanhã a gente está triste, amanhã a gente está com dificuldade, no outro dia a gente está contente, mas a gente agradeceu porque a gente não fez nada sozinho. Se naquele momento eu passei pelaquela dificuldade e no outro dia eu estou contente porque aquela dificuldade foi resolvida, teve alguém do meu lado. O Senhor esteve comigo. O Senhor me ajudou. E você agradeceu? A gente precisa ter esse discernimento todos os dias. A gente precisa entender que cada vez mais que eu glorifico a Deus, que eu agradeço a Deus, que eu falo com Deus, o meu dia é transformado. Eu me fortaleço no Senhor. É um tapa na cara do diabo quando a gente pega e fala: Senhor, obrigado. Senhor, eu glorifico a Deus pela essa dificuldade. Aí ele vai olhar assim e falar: mas como ela está na dificuldade e está glorificando a Deus? É tão fácil a gente viver modificando assim todos os dias. É fácil a gente entender o que a gente precisa fazer. Tá triste hoje, meu irmão? Vai lá, joelha no teu quarto e fala para Deus as suas dificuldades. Senhor, hoje está difícil, mas amanhã vou estar bem, porque o Senhor vai estar comigo, o Senhor está comigo, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai passar por essa tribulação comigo. Segurando a mão de Deus, não tem ninguém que possa tirar. Segurando na fé, no coração, que você está com Deus, não tem ninguém que vai poder, sabe, deixar você triste. Ninguém. Fortaleça-se, meu irmão. Fortaleça em Deus. Fortaleça que o Senhor está contigo. Não destrua a sua vida, nem na sua vida na sua casa, nem no seu trabalho, na sua vida no dia a dia. Seja uma pessoa servo de Deus. Segue a Deus. Mostra para as outras pessoas que você é iluminada porque você é batizada no Espírito Santo e que você aceitou Jesus, o seu Deus, seu dono, que Ele faz parte da tua vida, da tua família, do teu trabalho todos os dias. Coloque Deus na sua vida, coloque Deus na sua família, coloque Deus no teu trabalho, para que Ele comece a agir, para que você tenha um dia maravilhoso. Para que você comece a modificar todos os dias, acordar e falar: obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, meu Deus, por tudo. E cada dia mais a gente se transformando. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem os seus erros. Todo mundo tem. Todas as pessoas têm as suas falhas. Todas as pessoas têm os seus erros. Mas Deus nos corrige. Como Pai, Ele nos corrige, Ele nos coloca cada vez mais no caminho para viver uma santidade. E é isso que a gente precisa, irmão. Ser modificado, ser batizada no Espírito Santo, ser uma pessoa nova. E a gente precisa ser modificado. Cada vez mais. Amém, meus irmãos? Que Jesus te abençoe e protege. Que essa palavra entre no teu coração e que você seja uma pessoa nova todos os dias. Seja a luz para o seu irmão. Seja uma luz para uma pessoa que está na escuridão. Você não sabe falar bem? Você não sabe se expressar bem? Eu também não. Mas abraçar é um sinal de amor. Falar que está com o irmão, eu tô aqui para te ajudar. É uma palavra de amor. Dá comida a quem tem fome, dá sede a quem, dá água a quem tem sede. É um sinal de amor. E cada vez mais que o Senhor Jesus Cristo te transforme, te faça diferente. Vai lá no teu quarto e fala com o Senhor.
Vai lá no teu quarto, abre a Bíblia e fala com o Senhor. O que o Senhor quer de mim essa semana? O que o Senhor quer que eu faça essa semana? E todos os dias vai falando com Ele. Tenha uma intimidade com Ele. O Senhor está na sua vida para te ouvir. O Senhor está pronto para tocar na tua família. O Senhor está pronto para te ouvir, para agir em você. Só basta você se entregar. Só basta você deixar Ele agir. Ele só vai fazer isso se você permitir. Então permita isso. Permita, para que a graça do Senhor entre na tua vida. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, que vocês tenham uma ótima semana, abençoada por Deus, e que vocês falem com o Senhor as suas dificuldades, as suas alegrias. O Senhor quer te ouvir. Fique com Deus, meus irmãos. Que Maria Santíssima cubra vocês com teu manto sagrado nesse frio, que vocês sejam acalentados com o amor de Maria. Obrigado a cada momento que eu falo com vocês. Me faz feliz. Eu tenho certeza que vai mudar vocês também. Inscreva aí no canal e receba mais vídeo. Compartilhe com os amigos, principalmente quem você sente no coração que está precisando de ouvir. E que esteja uma semana abençoada para vocês. Fique com Deus.